Irmãos amados, nós queremos abrir o nosso coração pelo Espírito que opera em nós, nos permitindo assim ouvir com os ouvidos do coração, com os ouvidos da alma, a sua palavra. Meu desejo é que a palavra entre pelos seus ouvidos carnais, evidentemente, que você escute, ouça, mas que o Espírito conduza a palavra aos lugares que eu nem sequer imagino. Que o milagre, portanto, da profecia, da pregação, ocorra mais uma vez, que aconteça. Dependemos de explicação, de aplicação, mas de nada servirá sem a unção do Espírito. É disso que precisamos. É nessa ardente expectativa que eu quero convidar você ao texto que nos compete, que nos cabe, considerando a nossa proposta temática. Nós estamos olhando, ou voltando os nossos olhos para Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Esse é o versículo que nós estamos estudando, ou tentando compreender, domingo após domingo, aqui nesse mês de agosto. É a série Tudo Coopera. Eu quero lembrar você que no domingo passado, a exposição do texto, sobre o texto, Romanos capítulo 8, versículo 28, a ênfase foi muito sobre o sabemos, a convicção que temos, ou a natureza da convicção que temos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo ou segundo o seu propósito. A ênfase de domingo passado, a ênfase foi no sabemos. Agora o nosso olhar, embora sem desconsiderar o texto como um todo, tampouco o seu contexto, eu quero chamar a sua atenção para a segunda parte desse verso. Se domingo nós voltamos nossa atenção para o sabemos, hoje eu quero olhar mais atentamente para todas as coisas. Todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não há nada, absolutamente nada, nenhuma exceção, não há nada no universo, no cosmos, nos céus, na terra, nos mares, na história da humanidade, na existência humana, no mundo animal, em tudo aquilo que pode ser detectado como fenômeno da existência humana, não há nada que escape ao governo providente de Deus. Em outras palavras, a providência de Deus
soberanamente governa todas as coisas. Aliás, todas as coisas existem, acontecem em decorrência da providência. Não é que a providência dá conta do que existe ou deixa de existir, mas sim que o que existe ou deixa de existir, o que é e o que não é, quer sejam coisas boas ou ruins, todas as coisas só podem existir ou não existir, acontecer ou não acontecer, por causa da ação providente de Deus. Contudo, isso não é tudo. Embora seja verdade que Deus é Deus de providência e que Ele governa a história de maneira soberana, que com a sua destra, segurando o cetro da história em sua mão, decide o que acontece e o que não acontece. Embora isso seja verdade, contudo, isso não é tudo. Porque não apenas está Deus no controle de todas as coisas. É certo, mas é genérico, especialmente quando aplicado ao povo de Deus. Deus está no controle. É certo, mas é genérico. E por que é genérico? Porque afirmar que Deus está no controle apenas significa que esse Deus é soberano e que em sua providência não está rivalizando com nada e com ninguém, e que, portanto, sua vontade prevalece. Eu gostaria de dar um passo além, ou de ir um pouco mais a fundo, especialmente à luz do que lemos. Deus não é apenas soberano, Ele não é apenas providente, mas Ele, em sua providência, está agindo para que todas as coisas estejam cooperando. Entenda? Não é que Deus está no controle apenas. É que Deus está no controle de uma série de eventos que foge à sua capacidade de entendê-los ou de entendê-las, que foge à sua capacidade de compreendê-los, que foge à sua capacidade de abarcá-los, que foge à sua capacidade. Deus está no controle desses eventos que extrapolam a sua capacidade e, sobretudo, Ele está agindo com a sua mão invisível para que todas as coisas estejam numa ação cooperativa para um propósito: o seu bem. Não há um átomo que esteja agindo de maneira independente da vontade de Deus, mas não apenas isso. Não há sequer um átomo, não há sequer um inseto que esteja na natureza agindo sem propósito e sem que este propósito tenha a intenção de convergir para o bem do povo de Deus. O mundo pode até conspirar contra a igreja, mas a providência de Deus,
pega a conspiração do mundo e torna essa conspiração em um mecanismo de providência para o bem do seu povo. Nós estamos diante de uma das declarações mais profundas, mais densas teologicamente, quando o assunto é a providência de Deus. Quando Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Eu não poderia deixar de ecoar as palavras do Dr. Martyn Lloyd-Jones, o grande pregador galês do século passado. Martyn Lloyd-Jones, comentando esse texto, ele diz o seguinte: examinar um texto dessa natureza é o maior privilégio de todo aquele que é estudante. E aí ele diz, não de literatura, não de filosofia, não de arte, mas estudante da mais elevada teologia aplicada ao povo de Deus. O que o Dr. Martyn Lloyd-Jones está dizendo é que nós estamos diante de um conteúdo que é de elevado nível teológico, e esse conteúdo de elevado nível teológico é aplicado exclusivamente ao povo de Deus. É Deus compartilhando a sua mente com o seu povo. É Deus compartilhando o interior do seu coração providente com o seu povo carente. É Deus em uma linguagem elevada, mas numa linguagem de acomodação, falando para que possamos entender, dizendo: olha, não há como vocês compreenderem os meus propósitos, os meus caminhos, porque lembre-se, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos do Senhor, mais altos do que os nossos caminhos superficiais, mais elevados do que os nossos pensamentos mesquinhos, na melhor das hipóteses, medíocres. E o Senhor, então, por graça, compartilha conosco parte desse mistério. Há duas doutrinas que têm um grau de dificuldade extrema para todo leitor das Escrituras, e principalmente numa perspectiva de teologia reformada. Duas doutrinas. É a doutrina da predestinação e a doutrina da providência de Deus. Não estou falando por mim mesmo, estou falando pelos teólogos que concordam sobre os dois assuntos mais difíceis, acerca dos quais a mente humana pode se ocupar, é a predestinação e a providência. Por mais que você acredite nisso, a questão não é se você acredita ou não, a questão é o grau de dificuldade disso. Estamos diante da doutrina da providência, só que ela
está sendo aplicada diretamente ao nosso coração. A capacidade que o apóstolo Paulo tem de aplicar uma doutrina tão elevada à nossa vida prática é de uma categoria. É de um apreço. É de uma, sabe, irmãos, é de uma nobreza espiritual. É de um cuidado pastoral. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele não está escrevendo um tratado teológico. A carta aos Romanos não é uma espécie de teologia sistemática, como muitos pensam. Isso aqui é para o coração do crente. É teologia aplicada ao coração do crente. De maneira pastoral, Paulo está dizendo aos crentes que se encontram em Roma: olha, eu tenho uma doutrina elevadíssima, mas que se acomoda no coração de vocês e que é consolo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Mas o que vem a ser, irmãos, todas as coisas? Eu gostaria de tentar facilitar o entendimento, propondo o seguinte: pensemos na seguinte sugestão: dois opostos, um propósito. O que significa, pastor, todas as coisas cooperam para o bem? Dois opostos, um propósito. Quais são os dois opostos? Os dois opostos podem ser classificados como duas categorias, ou em duas categorias de opostos. E quais são as duas categorias de opostos? A primeira categoria é a categoria das coisas boas. E a segunda categoria é a categoria das coisas ruins. Dois opostos, um propósito. Todas as coisas, coisas boas, coisas ruins. Numa dialética, em uma tensão teológica que opera em um propósito, em um único objetivo: o bem do povo de Deus. Vamos por parte. Todas as coisas boas. As coisas boas cooperam para o nosso bem. Talvez você diga: pastor, isso é óbvio. Não tão óbvio. Alguns comentaristas entendem que todas as coisas cooperam, diz respeito ao que o apóstolo Paulo está se referindo no capítulo 8 da carta aos Romanos. E sobre o que o apóstolo Paulo está se referindo em Romanos capítulo 8? Na oposição ou na hostilidade que o mundo tem, que o diabo tem, que a própria carne tem contra ou sobre o povo de Deus. E, portanto, o apóstolo Paulo vai falar sobre sofrimento, tribulação, angústia e uma série de coisas que, segundo ele, em hipótese alguma, poderia separá-lo ou separar o povo de Deus do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, todas as coisas poderia ser interpretado, essa expressão poderia ser interpretada delimitando-se as coisas ruins, as aflições da vida, as dificuldades, as adversidades. A propósito, é muito comum nós usarmos esse versículo quando pessoas que nós conhecemos e que são crentes estão passando por dificuldades extremas. É muito comum nós fazermos o contraponto.
dizendo: olha, calma, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que estamos pressupondo, por vezes, até sem saber, que o texto está se referindo às coisas contrárias à vida do crente, à oposição, à hostilidade, aos desafios. Mas quando o texto fala todas as coisas, de fato, amados, todas as coisas não poderia ser uma expressão restringida às adversidades ou às coisas ruins. Todas as coisas diz respeito, de fato, literalmente, a todas as coisas, o que inclui as coisas boas. Um exemplo prático disso é que o que temos na argumentação do apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 28, é uma extensão do que Paulo fala em Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4, quando ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Note, Paulo começa com um elemento ruim: tribulações. Essa tribulação gera, de acordo com Paulo, perseverança, um elemento bom, que por sua vez gera outro bom elemento, caráter aprovado, que por sua vez produz outro elemento essencialmente bom, esperança. Veja, nós temos 4 elementos, um encadeamento ou um desdobramento. Tribulação produz perseverança, perseverança produz caráter aprovado, caráter aprovado produz esperança. Embora tudo comece com a tribulação, mas a tribulação produz um elemento benigno, que por sua vez, esse elemento benigno coopera para que tenhamos caráter aprovado, que por sua vez, o caráter aprovado coopera diretamente para que tenhamos esperança. O que quero dizer com isso? Que o apóstolo Paulo não apenas considera as coisas ruins cooperando para o nosso bem, ele considera de fato todas as coisas boas e as coisas ruins. Mas o nosso foco no momento é nas coisas boas. E sobre esse assunto, eu gostaria de subir sobre os ombros, eu vou colocar dessa forma, subir sobre os ombros do grande pregador e autor, escritor inglês do século XVII, o Thomas Watson. Thomas Watson, considerando todas as coisas, em um primeiro momento ele considera justamente as coisas boas. E ele lista algumas coisas. A começar pelo poder de Deus. Ele começa então no andar de cima, com o ser de Deus, os seus atributos e suas ações. Então o Thomas Watson diz: olha, todas as coisas cooperam, começando pelas coisas boas. E quais são as coisas boas? O poder de Deus. Pelo poder de Deus, as nossas necessidades são supridas. Pelo poder de Deus, o nosso coração é subjugado. Pelo poder de Deus, os nossos inimigos são derrotados. Watson continua dizendo: considere a bondade de Deus. É pela sua bondade que ele convida todas as bênçãos de Deus para que elas entrem na sua vida. É a bondade de Deus que abre as portas para que você receba bênçãos sobre bênçãos. Deus tem cooperado
através da bondade que faz parte da sua própria essência, cooperado com coisas boas, enviado bênçãos sobre a sua vida, de modo que você pode contar as bênçãos, testemunhar sobre elas e dizer que o Senhor tem sido bondoso e que sua bondade dura para sempre. Thomas Watson não fica apenas no poder e na bondade de Deus. Ele se estende para as promessas de Deus. Considerem as promessas de Deus. E ele diz algo que merece destaque. Há mais poder nas promessas de Deus para nos fortalecer do que no mundo para nos entristecer. Há mais poder nas promessas de Deus para nos fortalecer do que no mundo para nos entristecer. Através das promessas de Deus, nós nutrimos a nossa alma com esperança no Senhor, apesar dos pesares e de tudo aquilo que se opõe à nossa existência e à nossa vida cristã. O Watson não se limita ao poder de Deus, à bondade de Deus, às promessas de Deus, mas ele vai falar, por exemplo, das graças do Espírito. Ele vai falar também da intercessão de Cristo. Ele vai usar uma multiplicidade de exemplos onde Deus, em sua bondade, em seu poder, com as suas promessas, com as suas ações benignas, está agindo para o bem do seu povo. Mas nós saímos do trono e descemos um degrau. E quando descemos um degrau, nós chegamos na região celestial, onde os anjos do Senhor estão à disposição do Senhor para servirem os servos do Senhor. O bem que está sendo executado através de coisas boas é um bem que está sendo promovido por meio de seres angelicais que estão a serviço do próprio Deus para o bem do povo de Deus. Escute, há uma hierarquia angélica, há uma estrutura hierárquica de seres angelicais que estão a serviço de Deus para guardar a sua vida. Existe um acampamento de anjos. Pouco se fala nisso, mas há para o povo de Deus um acampamento de anjos para livrar o povo de Deus, para livrar você de ciladas do inimigo, de armadilhas de Satanás, usando homens sanguinários, homens maus que tentam contra nós. O Senhor nos serve com os seus anjos que se colocam à sua disposição. Olha, o mais elevado anjo serve ao crente mais humilde na casa de Deus. Seres angelicais, anjos de Deus, estão a serviço de Deus, para o bem do povo de Deus. Pastor, o senhor está falando de anjo da guarda? Não, eu estou falando numa multidão de anjos, que você não tem noção, que eu sequer posso quantificar, protegendo a nossa vida. Então, não é que eu creio no anjo da guarda, eu creio em um acampamento de anjos, cercando a minha vida de todos os lados, cercando a sua vida de todos os lados, acompanhando você em uma guerra invisível que você não vê, mas que existe e que do outro lado, em oposição, opera ferrenhamente para destruir a sua alma. E esses seres poderosos a serviço de Deus cuidam dos crentes mais humildes, dos crentes mais desprotegidos, dos crentes mais angustiados, que dizem: Senhor, nós não aguentamos tanta guerra. Quando, no entanto, em meio a essa guerra espiritual, os anjos do Senhor estão servindo os seus.
tudo a seu favor. Você desce mais um degrau, e aí você chega na igreja. Quando você sai do trono, regiões celestiais, e desce, você se encontra com o povo de Deus. E há pelo menos duas coisas boas acontecendo: comunhão e intercessão. Quer ver uma coisa boa? Tem gente orando pela sua vida. Você está debaixo de oração. Tem pastor orando por você. Tem gente de Deus dobrando os joelhos pelas suas causas. Gente intercedendo porque ama a sua vida. Você foi fruto de oração e continua sendo fruto de oração. Gente que se lembra de você e ora por você. E quando você está em aflição, você pode recorrer ao seu irmão, mandando uma mensagem dizendo: ore por mim, por favor. E o irmão diz: vou orar agora. Olha, você tem o Senhor no trono, tem anjos à disposição e crentes em oração. Todas as coisas estão cooperando. E as coisas boas estão nessa engrenagem da providência. O que isso significa? Que você e eu, nós precisamos olhar para a vida que vivemos, especialmente no ordinário, no dia a dia, nos nossos afazeres, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, no ambiente de lazer ou no contexto de compromisso. Nós precisamos olhar para sair de casa, voltar para casa, sair de casa, ir para o trabalho, do trabalho para a escola, da escola para o trabalho, do trabalho para casa, do trabalho, da casa para a igreja, da igreja de volta para casa, da casa para o parque com as crianças, do parque para casa. Nós precisamos olhar para essa rotina, onde as coisas estão tudo bem, e entender que as coisas estão tudo bem, não porque você é muito arrumadinho, não porque você tem uma boa rotina, não porque tudo é muito agendado, não porque tudo é muito marcado, não porque tudo é muito rigorosamente, meticulosamente arranjado pela sua mente brilhante, que consegue organizar toda semana, colocando trabalho, família e lazer e a igreja em toda uma programação. As coisas só dão certo porque nos bastidores a invisível mão de Deus está impedindo o mal de alcançar a sua casa. As coisas estão indo bem porque a invisível mão de Deus está trabalhando para que você fique no parque com as crianças sem perturbação. Você se levanta e acorda. Você se levanta e dorme. Você dorme e se acorda, porque a invisível mão de Deus está operando para que você desperte e volte a dormir. Quando você sai para o seu trabalho e nenhum acidente ocorre, e a probabilidade de ocorrer um acidente é grande, mas quando você sai do seu trabalho, ou sai de casa para o seu trabalho, chega no seu trabalho e nenhum acidente ocorre, não é porque a vida está na sua normalidade. É porque a sua história está dentro
da ação poderosa e extraordinária de Deus, sustando os planos malignos contra a sua vida. Quando você vai jogar a bola e nenhum acidente ocorre, nenhum incidente acontece, é porque a boa mão do Senhor, invisível, está guardando você para que você possa trabalhar no dia seguinte. Quando você está assistindo um filme ou assistindo uma série com a sua família, com o seu cônjuge, não é porque simplesmente você encontrou um momento para aquilo. É porque Deus, em sua providência, está permitindo que você desfrute do filme ou da série. O ponto que eu estou colocando é que a aparente normalidade da nossa vida, com os eventos ordinários, bons, tudo isso deve à providência de Deus. É assustador quando tudo está indo bem, porque tudo poderia descarrilhar. Quando você termina a semana e diz, meu Deus, nenhum acidente, nenhuma morte na família, nenhuma má notícia. Obrigado, porque o Senhor tem sustentado tudo isso. Não apenas olhe para a providência de Deus nas ações ruins, mas olhe, antes de qualquer coisa, para a providência, dentro daquilo que é classificado como coisas boas. As coisas boas estão cooperando para o bem. Mas há uma outra categoria em oposição, que é a categoria das coisas ruins. Quando Paulo diz todas as coisas, ele está falando da categoria das coisas ruins, das coisas boas, perdão, e ele está falando da categoria das coisas ruins. E nós precisamos, antes de qualquer coisa, antes de avançar nessa compreensão do significado das coisas ruins, ou de como elas operam em cooperativa com as coisas boas, nós precisamos compreender que as coisas ruins são inerentemente más. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós queremos espiritualizar de uma maneira artificial eventos ruins, classificando tais eventos como bênçãos de Deus, e essas bênçãos de Deus seriam a bondade de Deus revestindo, ou a bondade de Deus dentro de um pacote, de um revestimento de coisas ruins. Lembra da frase, ou lembra do pensamento, as tribulações da vida são bênçãos disfarçadas? As tribulações da vida são bênçãos disfarçadas. Conquanto isso se aplique às bênçãos que têm a ver com o bem final, se aplica. Mas quando esse tipo de pensamento está colocando as bênçãos disfarçadas, sofrimentos como bênçãos disfarçadas, numa confusão daquilo que é bom sendo mal e daquilo que é mal sendo bom, aí nós encontramos sérios problemas. Porque o meu ponto é, o que é ruim, o que é bom é bom. E porque é importante deixar isso claro. Por quê?
Porque quando nós olhamos para o sofrimento humano, e principalmente para o sofrimento que nos afeta, nós precisamos encarar esse sofrimento como sofrimento. Nós precisamos encarar o mal como mal. Nós precisamos encarar a perda como perda. Nós precisamos encarar as tribulações como tribulações. Porque o que é que nós queremos fazer por vezes? Nós queremos ignorar a realidade dos fatos. Com uma espiritualidade artificial que tenta produzir um imaginário, ou que produz dentro de um imaginário religioso, algumas visões ou algumas percepções que tentam ir para além dos fatos, alegrando-se em eventos que são ruins. E aí nós não respeitamos o que Deus está fazendo em nós, em sua operação, quando em sua providência as coisas se tornaram amargas. Não é o momento para rir, é para chorar, por exemplo. Não é o momento de se distrair, é o momento de se concentrar. Porque a coisa pegou, o bicho pegou, é ruim, é sofrimento. E Deus abomina o mal. Deus tem ojeriza ao mal. Ele repele o mal, ele não compactua com o mal. O que é o mal sem par? O pecado. E o pecado, no Éden, gerou todo o sofrimento que nós vivemos. E, portanto, o sofrimento que nós enfrentamos por causa da queda do homem é um sofrimento que deve ser enfrentado, ou que deve ser encarado não de maneira romântica, mas de maneira realista, como quem diz, isso é ruim, isso é mal, isso dói, isso parte, isso estraga, isso quebra. Foi por causa de uma visão romântica acerca do sofrimento que muitos cristãos do passado passaram, por exemplo, a viver um processo de autoflagelamento. Como vocês conhecem algumas histórias de alguns santos que, trazendo sobre si algum tipo de sofrimento físico, porque acreditavam que esse tipo de autoflagelamento era um sofrimento que agradava a Deus, tendo em vista a essência do sofrimento. O sofrimento é inerentemente bom para o povo de Deus, para a igreja. Porque a partir do sofrimento eu sou santificado. Esse entendimento gerou uma deturpação do significado do texto. A experiência humana, influenciada por um equívoco de interpretação, agora influencia a própria interpretação. Como se o sofrimento fosse uma coisa boa, e o sofrimento não é uma coisa boa. Eu estou falando de uma coisa ruim. Sofrer é ruim. E o que o apóstolo Paulo, então, está dizendo é que as coisas ruins que lhe fazem chorar, que você não quer, que você jamais deseja, essas coisas que lhe quebram no meio, que partem você de cima a baixo, coopera para o bem. O que eu preciso entender, então, é que o cooperar para o bem não significa dizer que isso é o bem. A engrenagem é de coisas boas e coisas ruins. E as coisas ruins cooperam para o bem. E não as coisas ruins são bem.
tratando então das coisas ruins, eu posso enxergar a vida, sendo realista com ela, entendendo que ela é brutal muitas vezes comigo, enfrentando essa realidade nua, crua, dura, brutal, incerta, passageira, efêmera, que é a vida, as más notícias, as tribulações, as provações, as dificuldades. Eu posso enfrentar tudo isso olhando pelas lentes da providência. E quando eu olho tudo isso pelas lentes da providência, não é que eu transformo o que é ruim em uma coisa boa. É que eu sou capaz, então, de enxergar para além, dizendo que isso que é ruim está cooperando com o que é bom, para que no final da história o bem supremo seja revelado. Que você vai sofrer, que você já sofreu, que você sofre e que você vai sofrer, isso é um fato. Você vai perder pessoas. Isso já seria o suficiente para tirar você do prumo. Você vai perder gente amada. E quanto mais você viver, mais você vai perder. Isso já é sofrimento demasiado. Para nós que não fomos feitos para essa ruptura. Nós fomos feitos para vivermos. Mas o meu ponto é, eu posso encarar o sofrimento pelas lentes da providência, dizendo, eu não gosto de você, você me faz mal, mas você está cooperando para o bem. Na prática, como isso pode ser, pastor? De forma mais prática. Às vezes Deus permite alguns sofrimentos na nossa vida para que desapeguemos desse mundo no qual nós vivemos. Dele não somos, mas estamos vivendo mais para aqui, para agora, do que para a eternidade. E o Senhor, sabendo que somos peregrinos e que a nossa cidadania, ela é dupla, porque nós somos daqui, mas nós somos do alto. O Senhor, em seu plano redentor, permite certos sofrimentos na nossa vida, para que nos desapeguemos desse mundo, que por vezes nos encanta, nos enganando, fazendo-nos pensar que isso é tudo. O olhar que temos para este mundo é um olhar, por vezes, de muito apreço e muito apego. Diferente de alguém que está em um leito de enfermidade e que já não enxerga o mundo como quem está no conforto de sua casa. Quando vem uma doença, a perspectiva muda, o olhar muda, as prioridades mudam. Quando vem a provação que nós não queríamos e que temíamos, a nossa letargia espiritual, ela é golpeada por Deus, para que despertemos da nossa sonolência espiritual e assim estejamos em atividade para aquilo que é eterno. Quando acontece alguma coisa na nossa vida que saiu do controle, o Senhor nos lembra que Ele é a nossa herança e é a única coisa que não passa.
os mais diversos sofrimentos. E lembre-se do que C.S. Lewis falou acerca do sofrimento. Disse ele: olha, nos prazeres Deus sussurra, no sofrimento Deus grita. O sofrimento é o megafone de Deus para uma humanidade ensurdecida. No sofrimento Ele nos chama, no sofrimento Ele nos desperta. No sofrimento Ele diz: olhe para mim. É quando você está chorando, é quando todos lhe deixaram, é quando você já não tem mais recurso, é quando você já não confia mais em ninguém, é quando não tem mais apoio, que você olha para o Senhor e diz: tu és tudo o que eu tenho realmente. Nas coisas ruins, eu preciso incluir também aquilo que é pecaminosamente ruim. Até mesmo os nossos pecados, eu vou dizer isso com muito cuidado, mas também com muito prazer em comunicar essa verdade. Até mesmo os nossos pecados cooperam para o bem. Pastor, cuidado para não incentivar as pessoas ao pecado com essa fala. Pois é, o apóstolo Paulo teve esse mesmo cuidado. Quando disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porventura vocês pecarão mais para que a graça superabunde? Não é sobre isso que eu estou falando, diz Paulo. O cuidado é o mesmo. O que Paulo está dizendo e o que eu estou comunicando é que quando nós estamos em estado de pecado, o Senhor se aproveita até do que é duas vezes ruim para nos transformar à imagem do seu Filho. Deixa eu dar um exemplo. Existe um pecado sorrateiro que habita o nosso coração e que o Senhor fará tudo para arrancar ele da sua vida. O pecado da autoconfiança. Esse pecado, ele se configura também em soberba, em uma postura altiva. Quando você pensa que tem o controle das coisas e você olha de cima para baixo e você tem as saídas e você tem tudo em suas mãos. E você vai se elevando descuidadamente. E quando o homem soberbo se eleva, o Senhor faz questão de abatê-lo. Não com raiva do cristão pecador, mas com fúria santa contra o pecado que está estragando o cristão pecador. E ele abate, fazendo esse cristão cair em pecado vergonhoso, para que no chão, ele diga: daqui eu não passo, eu já não tenho mais do que me gloriar, não tenho mais posição, não tenho mais prestígio, não tenho nada. E aí o Senhor diz: é ruim isso, eu sei que é ruim, eu sei que dói, mas eu tenho um compromisso com você. Eu vou manter você de pé, abatendo você. Eu vou manter você nos meus caminhos, fazendo você esmagado debaixo das minhas mãos. E o Senhor vai trabalhando humildade na nossa alma.
e nos fazendo enxergar que somente Cristo é digno de honra, glória e louvor. Cristão, até mesmo esse pecado que você cometeu e que dele talvez você não está conseguindo sair, Deus está trabalhando para o bem final da sua alma. Misteriosamente, nessa escuridão, nesse buraco no qual você se enfiou, Deus está trabalhando para o bem. E talvez alguém aqui seja um desviado, um extraviado. Se afastou dos caminhos do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A pessoa mais infeliz do planeta Terra é um desviado. Aquele que conheceu a Deus, que foi fisgado pelo amor de Deus, que foi regenerado, que foi salvo, que foi acolhido, que desfrutou de vida comunitária, que desfrutou de santidade, mas que agora está afastado, longe dos caminhos do Senhor, aparentemente curtindo a vida. É o homem, é uma mulher, é o ser humano mais infeliz do planeta. E o sujeito sabe disso. E através desses caminhos errôneos, desses caminhos sombrios, desses caminhos distantes, o Senhor, em sua sapiência, está trabalhando para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Não se perde não. Você não se perde não, meu amigo. Existe uma engrenagem tão bem ajustada da providência que você não consegue enxergar. Mas aqui eu quero terminar dizendo que é como um relógio de ponteiro. Você coloca ele do outro lado, tira a tampa por detrás. Quando você abre o relógio, você vê que existe um movimento minimamente curioso. Você tem 2 eixos, pelo menos. Um relógio de ponteiro. Você tem um eixo girando para um lado e um outro eixo girando para o outro lado. Eixos em direções diferentes, opostas. Existe uma mola mestra que está dando a esses eixos um funcionamento adequado a partir do regulamento do relojoeiro, quando deu corda a esse relógio. O relógio, então, funciona com as direções internamente opostas em um mesmo sentido. No interior você tem o sentido anti-horário e o sentido horário. Aparentemente é muito estranho, mas quando você olha para o relógio, ele está marcando certo. O relógio da providência está agindo na sua vida. E não é que ele é um relojoeiro que deixou você funcionando desse jeito. É que ele mesmo está fazendo que todas as coisas cooperem para o seu bem. Não tem nada que aconteça hoje ou amanhã que não coopere para o bem da sua alma. Nada. É por isso que Lloyd Jones, ele no texto vai dizer, não tem como ser depressivo depois de entender esse texto. Ele arrisca dizer isso. Não tem como ser depressivo depois de entender esse texto. Porque isso é tudo que precisamos. Você pode se colocar de pé?
No próximo domingo a gente continua o versículo. Sabemos hoje todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Senhor, nós louvamos o teu nome pela agridoce providência que está agindo ininterruptamente. Tudo coopera, todas as coisas agem segundo o decreto do Senhor. Obrigado por conduzir nossa história, por liderar nossa vida, por amparar nossa existência. É em Ti que vivemos, é em Ti que existimos, é em Ti que respiramos, é em Ti que tudo acontece, no Senhor. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de coisas boas nessa engrenagem da providência. Eu sei que coisas ruins também virão. A certeza é que todas as coisas cooperam. Nos ajude a enxergar dessa maneira a nossa história, a história da humanidade, para que assim sejamos o povo da esperança, o povo que comunica a boa notícia para um mundo mergulhado em más notícias. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.